Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Oh, glória! Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Verdadeiramente, nós somos um povo abençoado, porque temos esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que zela pela nossa vida, nos abençoa todos os dias da nossa vida, amém? Boa noite, povo de Deus! Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma breve palavra para vocês, uma palavra que Deus me deu, colocou no meu coração. O título dessa mensagem é Por que a nossa fé é provada? Quem reconhece aqui que a nossa fé é provada? A nossa fé é provada. E você sabe por quê? Você sabe por que a nossa fé é provada? Então você vai saber nesta noite. Você vai aprender através da palavra de Deus por que nossa fé é provada. Por que passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso. Mas com certeza tem um sentido muito forte, espiritual. Mas entenda uma coisa, primeira coisa que você tem que entender. Essa luta que você está passando, essa dificuldade, esse sofrimento, essa dor, não é para te destruir, é para te abençoar. Amém? Se você verdadeiramente é uma pessoa de Deus, se você verdadeiramente ama esse Deus que você serve, isso significa apenas uma coisa: você está no caminho certo. Amém? E Deus quer te abençoar. Abra uma palavra em 1 Pedro, no capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Está lá no finalzinho. Vai em Apocalipse, vai voltando, fica mais fácil. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Já tem gente procurando. Eu espero. É bom que a gente acompanhe. Tem data aí? Tem data aí? Tá aqui, gente. Você que não conseguiu, ó. Posso ler? Amém? 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, verso 7, diz assim. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler de novo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Estenda as mãos para cá. Me abençoe. Senhor nosso Deus, poderoso Pai. Ó Senhor, que neste momento, Senhor, não seja mais eu a falar a estes irmãos, a estas irmãs, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo, Senhor, a abençoar o Teu povo, Senhor. Que eu, neste momento, venha diminuir e que o Senhor venha crescer, Senhor. E que o Senhor venha falar a cada coração, a cada pessoa que está aqui, Senhor. Que verdadeiramente, meu Pai, elas possam guardar na tábua do seu coração tudo que for ensinado aqui, tudo que for instruído,
toda a direção que o Senhor quer dar a cada um de nós, Senhor. Nos abençoando, Senhor, com a Tua presença. Tome cada vida aqui em Tuas mãos, ó Pai. E que todos saiam daqui glorificando e exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Avivados pelo Teu Espírito Santo e através da Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Então a pergunta que nós fazemos hoje, ela é, por quê? Por que nossa fé é provada? Aí você volta aí um pouquinho, no verso 6. Na parte B diz assim, ó. Por várias provações, por um pouco de tempo, é necessário. Amém? Leia aqui, ó, verso B. Vou ler de novo. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Então, nós vemos aqui que é necessário que nós passamos por provas, por tentações, por lutas. Aí aqui no final do versículo 7, diz aqui, ó, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redute em louvor, glória e honra. Amém? Então, Deus ele quer que você ande em honra e glória com Ele. Mas para isso, é preciso que a gente passe por algumas coisas que Deus quer tratar na vida de cada um. Porque quando você vem para Cristo, você não vem totalmente puro. Amém? É como a palavra diz aqui, ó. Nós somos provados, assim como o ouro é provado no fogo. Eu vou fazer aqui uma pequena analogia com vocês. Que alguém aqui sabe o que é uma pepita de ouro? Alguém sabe? Não? Pepita é uma pequena pedra de ouro que os garimpos cobiçam muito. Mas só que ela, por estar na sua forma natural, ela está toda suja, porque ela está no meio da terra, no meio da sujeira. E ela dificilmente é identificada por pessoas comuns. Mas para um garimpeiro, por exemplo, que tem um olho clínico, né, ele olha em meio a toda aquela sujeira, ele consegue identificar a pepita de ouro. Tanto é que talvez se você passar por uma pedra dessa, você vai passar 1000 vezes e não vai reconhecer aquilo como uma coisa preciosa. Você vai simplesmente desprezar aquela pedra ali. Porque você não tem o olho clínico do garimpeiro. Mas o garimpeiro, o que ele faz? Ele pega, ele reconhece, ele retira aquela pedra do meio da terra, do meio da sujeira, e o que ele faz? Ele dá uma pequena lavada nela, com água. E aí, já começa a ver o brilho daquela pedra. Já se começa a ver o valor daquela pedra. Mas ainda existem impurezas, sujeiras, que estão incrustadas no meio daquela pedra, que não sai simplesmente com água. É necessário que aquela pedra seja levada ao fogo. E aí ele tem uma cambuquinha lá com ele, lá, que ele coloca, derrete aquele ouro, e muitas daquelas impurezas, só no colocar no fogo, ela já começa a se desfazer. Mas algumas, ele vai e tira com pinça. E aí, depois que ele faz a limpeza completa, e aí que ele vê o valor real daquela pedra, né? Aquele brilho, né? Coisa maravilhosa, né? Que é o ouro, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir aqui a Ourives, né? Eu tive a oportunidade lá no Pará de conhecer. E é um trabalho muito legal, muito bacana, né? E o ouro, gente, para quem não sabe, o ouro na sua forma natural, ele é flexível. Ele não é duro. Para que ele se torne duro, ele tem que misturar com algum metal para que ele possa dar uma forma a ele. Mas na sua forma natural, ele é flexível. E aí, amados, quando o ouro está puro, limpo, é que a gente vê o valor e a preciosidade do ouro. Amém?
Mas nós temos a mesma semelhança da pepita. Nós também, quando estamos no mundo, né? Quando estamos no meio da sujeira, do pecado, nós estamos assim, sem brilho, né? Nosso brilho ele é ofuscado pelo pecado, pela sujeira, porque estamos no mundo, né? A maioria de nós aqui, acho que já é convertido, né? Mas já esteve no mundo e sabe do que eu estou falando. Mas nós, amados, temos o garimpeiro que está no céu, que lá do seu santo trono, quando ele olha aqui para baixo, ele consegue identificar cada um de nós um pequeno brilho. Diga para o seu irmão aí, você é uma pepita preciosa. Amém, amado? Você é uma pepita preciosa. Você, Léo, é uma pepita preciosa. Tome posse disso, amado. Amém? E aí, amados, é assim que Deus faz. Aí ele tira, o que ele faz? Ele pega você, pedra preciosa, mais suja ainda. Ele traz para dentro da igreja, para dentro da sua casa, e dá uma pequena lavada em você, que eu identifico como o nosso batismo. Ou seja, quem já passou pelo batismo aqui? Todo mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Por algum tempo, só dando uma parênteses aqui, eu e minha esposa, a gente fizemos parte do batismo na nossa igreja, na outra igreja que nós viemos. E uma das coisas que eu tinha mais prazer quando eu levava as pessoas era ficar ali no final, quando elas desciam da escada toda molhada, né? Às vezes as pessoas entravam para serem batizadas, toda emburrada, né? Porque às vezes ficava muito tempo, horas e horas ali para ser batizada, porque era muita gente, né? E a pessoa ficava sem paciência. Gente, mas quando a pessoa passava pelo batismo e descia ali toda molhada, havia um brilho nos olhos da pessoa, um sorriso, uma coisa diferente. A gente percebia que no espiritual aquela pessoa era transformada. Você sentiu isso no seu batismo? Você sentiu que mudou alguma coisa em você ali naquele dia? Eu percebi isso, gente. Claramente. Eu mudei totalmente. Minha esposa está aí e ela sabe o que eu estou falando. Eu mudei totalmente, da água para o vinho. Mas aí, gente, depois do batismo, nem toda a sujeira saiu. Algumas impurezas ainda que estão incrustadas no nosso meio, na nossa natureza. Porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos no meio da sujeira. E não vai ser com uma água simples que a gente vai ser limpo totalmente. Mas é necessário que a gente passe pelo fogo. E esse fogo, o que é esse fogo? É justamente as lutas, as dificuldades, as dores, os sofrimentos. É nisso que Deus trabalha. E é aí que Deus vai trabalhando, vai te purificando, vai te limpando e vai fazendo com que você seja uma pedra preciosa. Porque aí, amado, quando você se torna precioso, limpo, purificado para Deus, aí você vai andar em glória, em louvor, em honra com o Senhor. Glória a Deus, amado. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, amado. E é isso que Deus quer, amado, de cada um. O problema é que muitas pessoas, quando estão na prova, elas, infelizmente, elas não aguentam, não suportam e murmuram, né? Como o povo que saiu do Egito. Quando saíram do Egito, apesar de ter visto tantas maravilhas e sinais que Deus realizou lá no Egito, Deus abriu o mar para que eles passassem, né? Passaram pelo deserto. Ali duraria dias somente, seriam poucos dias, mas aí quando eles iam receber a bênção, né? Como a gente fala, né? Na hora de levar o 10, eles começaram a murmurar. E aí o que deveria ser dias se tornou anos. E eles ficaram rodeando o Egito, o deserto ali, por anos e anos. Então a gente tem que, primeira lição que nós temos que ter e guardar é não murmurar. Continuar firme, perseverando na sua fé, na sua esperança em Deus. Amém? Suportando. Até porque, amados, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E a palavra que a gente mais deve guardar no nosso coração é perseverança. Perseverança, perseverar na sua fé, para que você não venha cair. Mas se você cair, amados, se você tropeçar, levanta. Levanta e continua em frente,
Amém? Vai se arrastando. Se tiver que se arrastar, se arrasta. Mas não para. Não desiste. Amém? Glória a Deus. Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim. Bota aí, Léo. Tiago, capítulo 1, verso 12. Amém? Diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Vou repetir aqui, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Eu creio que a tua coroa já está reservada lá no céu. Junto com a pedrinha branca, né? Diz que tem uma pedrinha branca, que ali está o nome de cada um de nós. Nosso verdadeiro nome, que ainda não conhecemos, mas só vamos conhecer quando chegar lá na glória. Amém? Mas está lá, reservada. A tua coroa está lá, irmão. Glória a Deus. Bom, nós temos vários exemplos na Bíblia, né? De pessoas que passaram pela prova, que venceram, né? Nós temos o exemplo de José, né? Que venceu, passou, né? Por grande luta, foi preso, foi humilhado, foi jogado lá num poço pelos próprios irmãos, quase morreu. Depois foi para o Egito, ficou escravo durante anos. Depois veio aquela mulher que queria ter relacionamento com ele, mas ele saiu fora, mas mesmo assim foi preso, passou pela prisão, passou pela prova, passou pela luta, mas aí no final o que aconteceu? Se tornou o governador do Egito, quer dizer, o segundo homem mais poderoso do Egito da época. Amém? Nosso pai Abraão, né? Ele, por exemplo, ele só se tornou o pai na fé depois de quê? Depois da prova. Não é isso? Foi antes ou depois da prova? Depois da prova, gente. Por quê? Porque ele teria que sacrificar o seu filho. Deus pediu o seu filho, seu único filho, né, em sacrifício. E ele foi lá, ele cumpriu a parte dele. E depois daquilo que ele foi honrado por Deus. Mas vocês percebem que todos tiveram que passar por algum tipo de luta e de prova. Mas para mim, o campeão de todos esses foi Jó. Jó, para mim, é o campeão, mas sinceramente eu não sei como ele suportou tudo aquilo. Todos aqui conhecem a história de Jó, não é? Todos conhecem? Jó perdeu tudo em um dia. Em um dia, ele perdeu tudo o que tinha, inclusive os seus 10 filhos. A palavra fala que quando vinha um com a má notícia, ele acabava de falar, já vinha o outro com a má notícia, e assim veio sucessivamente, até que no final falaram, ó, teus filhos também morreram. Você não tem mais filho. Você não tem mais nada. E mesmo assim, com tudo isso, ele não pecou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele se manteve firme. Mas aí, né, o diabo, ele não desiste, não é isso? O diabo voltou lá, né? E interessante, né, que a gente vê como é que o diabo ele é usado, né? Ele vai lá na presença de Deus, né? E tipo assim, né? Desafia Deus. Deus pergunta a ele, né? Tem visto meu filho Jó? Como ele é bem-aventurado, como ele é digno, como ele é fiel, como ele se desvia do mal. Aí Satanás diz para ele, ué, mas também o Senhor cerca ele de bênçãos, eu não posso nem chegar perto.
Eu não posso tocar em nada dele. O Senhor abençoa ele de tal forma que eu não posso tocar nele. Quer dizer, um desafio. E aí Deus usa esse momento, né? E é interessante, gente, que você vê, Jó, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Não foi um demôniozinho que foi lá, não. Foi o próprio Satanás mesmo. Que foi lá tentar ele. Mas ele mesmo assim suportou, né? Criou feridas no corpo dele. A palavra de Deus fala que eram feridas que estouravam, né? E que saíam pus. E tinha bicho, né? Querendo comer a carne dele. E ele pegava cacos de telha e passava ali para poder coçar, né? E era um sofrimento assim, amados, que sinceramente, eu acho que uma pessoa normal, eu, por exemplo, eu surtaria. Eu não aguentaria, eu não suportaria isso. Perder todos os filhos, tudo que tenho. Eu preferia que Deus me levasse junto. Sinceramente, gente. Alguém aqui já perdeu filho? Já perdeu um filho? Dói muito, né? Mas o Senhor não perdeu 10 filhos. Só um, né? Alguém aqui já perdeu tudo que tinha de uma vez só? De uma vez só? Aí o Guto perdeu. Então, ele sabe o que é perder tudo, né? Tudo, né? Perdeu tudo. Eu creio que essas coisas acontecem muito com catástrofes, né? Enchentes, terremotos, né? As pessoas perdem tudo de uma vez só e, sinceramente, é uma coisa muito difícil. As pessoas se levantarem, né? Só Deus mesmo para poder nos fortalecer e fazer a gente continuar de pé. Mas em meio a todas essas lutas, todas essas dificuldades, né? Jó venceu, amados. Jó venceu. Gostaria de ler aqui para vocês, se vocês permitirem. Acho que a gente tem tempo, né? Vamos lá? Em Jó. Para que não fique só nas minhas palavras. Abram um livro de Jó, no capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do verso 9. Amém? Jó, capítulo 1, verso 9. Acharam? Eu vou ler aqui. Então, Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não os tens protegido de todos os modos? A ele e a sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Olha como é que o diabo é. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob o seu poder, apenas não estenda sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença de Deus. E no verso 13 diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então o mensageiro ainda falava, e veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Olha só que interessante. A gente sabe que não foi Deus que lançou esse fogo. Quem lançou esse fogo foi Satanás. Então a gente vê que Satanás ele tem poder de lançar fogo. E por que quando aqueles sacerdotes lá de Baal começaram a clamar, cortar lá, e por que não desceu fogo? Ele tinha poder para isso. Não tinha? Está mostrando aqui que tinha. Porque Deus impediu, amados. O diabo ele só faz o que Deus permite que ele faça. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Ele não tem poder para te tocar. Amém, amados? Aprenda isso. Enquanto você estiver aqui firme na presença de Deus, o diabo não te toca. Ele não tem poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Continuando aqui, verso 17. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos
e atacaram camelos e os levaram. Ainda mataram servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. 18. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos, tuas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Olha, gente, até o vento, né? E aí eu lembro também daquela passagem quando Jesus vai para Gargareno, né? Que vem aquele vento que tenta derrubar o barco, né? Afundar o barco. Jesus está lá tranquilão, dormindo, né? Aquele vento, os discípulos ficaram desesperados. E quem era aquele vento, amados? Era de Satanás, né? Aqui mostra o poder que ele tem, né? Para tentar impedir Jesus de chegar a Gadareno e acabar com o sofrimento daquele homem que vivia lá endemoniado. Lembra dessa passagem? Pois é, mano. Aqui no 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se no chão e adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amado, a gente vê que mesmo assim, Jó continuou firme. Amém? Vamos pular aqui para o capítulo 2. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o verso 1. Vamos lá. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles, para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste o servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, amados, muitas vezes não é necessário que a gente dê motivo para passar por lutas. É simplesmente porque é necessário, é como eu falei, é necessário que você seja purificado, fortalecido e avivado na sua fé. E essa luta que você está passando é justamente para isso, para avivar a sua fé, para te transformar, te tornar a sua fé sólida. Amém? Glória a Deus. E aí, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Olha como é que ele é abusado, irmão. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupe a vida. Então, naquele momento, Deus entrega o corpo, né? Vamos dizer assim, o corpo de Jó nas mãos de Satanás. E aí ele faz a festa, né? Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentado-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, então aquela mulher que estava ali, que deveria ser a ajudadora dele, né? Deveria estar ao lado dele, né? O ajudando, né? Trazendo alguma palavra de fé, de esperança. Ela foi a primeira a pular fora do barco. E Jó ficou sozinho. E isso é mais um motivo pelo qual Jó foi abençoado, que a gente vai falar no final, né? Porque não é fácil, gente. Você está no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, e de repente as pessoas simplesmente te abandonam,
te deixam só. As pessoas que você mais ama, que você mais conta, te abandonam. Fala para você, morre. Simplesmente, morre. Gente, eu sinceramente, se eu fosse essa pessoa aí, eu não sei, né? Deus, ele sabe, né? Quem ele prova realmente e o quanto ele prova as pessoas, né? É a dosagem certa para cada um de nós. Com certeza, ela não suportaria o que Jó estava passando. Vamos lá. Verso 7, né? Não. Então a mulher, verso 10. Mas ele lhe disse, tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também as desgraças? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Glória a Deus. Então, gente, a gente vê por que Jó foi tão abençoado, né? Que maravilha. Ele se manteve ali íntegro, né? Mediante a toda aquela luta, tudo aquilo que ele passou, ele estava ali, ó, firme e forte. E eu queria que vocês fossem lá para o verso 42, né? O capítulo 42 de Jó. Vamos lá para o final, né? Para que a gente veja a conclusão dessa história. Jó capítulo 42, verso 1. Então, Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Quer dizer, Jó, ele reconhece a grandiosidade de Deus, ele reconhece que todo aquele sofrimento que ele passou, né, era necessário. Gente, ele estava na presença de Deus. O que Jó passou foi um sofrimento tão grande, tão grande. Ele já chamava a atenção de Deus. É como eu disse, Deus, como o garimpeiro, ele já tinha olhado para Jó e já tinha visto o valor de Jó. Mas Jó, ele não estava completo. Ainda faltava alguma coisa na vida de Jó. E ele teria que passar por aquilo. Porque Deus tinha coisas maiores. E eu vou falar para você aqui coisas que Deus me revelou desse pedaço aqui que eu ainda não tinha ouvido alguém falar. Mas que, a partir do momento que eu estudei mais, que eu fui mais a fundo, que eu orei, eu entendi. Eu entendi realmente o que Deus queria fazer na vida de Jó. Jó, ele era famoso, ele era reconhecido, respeitado, mas por quê? Pelo que ele tinha, pelas suas posses, né? Mas para Deus, espiritualmente, ele até tinha valor, mas Deus queria muito mais dele, porque ele sabia que dele ele poderia tirar muito mais. Que olha agora, amados, como Jó mudou. Olha só o que vai acontecer na vida de Jó. Vamos acompanhar aqui. No verso 7, ele diz assim, ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, estou irado contigo e com teus 2 amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós. E meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Gente, eu já vi muito isso na igreja. Às vezes a pessoa vê a pessoa passando por uma luta, por uma dificuldade, a pessoa ali contristada,
a pessoa passando, mas ela está quieta por quê? Porque ela sabe que a prova que ela tem que passar. E aí aquela pessoa começa, né, às vezes não fala, mas por trás até fala, até comenta, né? E acha, pô, será que aquela pessoa não está pecando? Será que aquela pessoa não está cometendo algum pecado? Será que ela não está fazendo isso? Será que ela não está fazendo aquilo? Poxa, é muita luta. Não sei, deve ter alguma coisa errada aí. As pessoas pensam isso e começam a julgar as pessoas. Por isso a gente não deve julgar ninguém, amados. Nós não estamos aqui na terra para ser juiz. Nós estamos aqui na terra para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para trazer vidas para a igreja. Amém? E não para ficar fofocando e falando mal do irmão ou da irmã. Amém, amados? Glória a Deus. Continuando aqui. Cadê? Verso 10. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Então, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os antes que conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. E eles se compadeceram dele e consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E a primeira filha chamou Gemima, e a segunda Késia, e a terceira Queren Upique. Em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos descendentes até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e de idade avançada. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, né, gente? Gente, eu acho que os filhos de Jó que morreram eram feios. Gente, por que eles fazem questão? A palavra aqui faz questão de falar que as filhas de Jó eram as mais lindas da terra. Quer dizer, do mundo todo. Imagine a beleza das filhas de Jó, gente. Quer dizer, e outra coisa, a palavra, os historiadores dizem que Jó, quando começou essa luta com ele tinha por volta de uns 70 anos. E a palavra diz que ele teve mais 10 filhos. Então você imagina, com 70 anos, ainda fazer 10 filhos, gente. Tem que estar muito saudável, né, para fazer 10 filhos, com 70, 80. Então, o último filho de Jó, vamos supor que ele tenha tido um filho por ano, né? Quer dizer, a mulher mal saiu do resguardo e Jó foi lá, né? Caído dentro. Quer dizer, um filho por ano. Quer dizer, no 10º filho de Jó, ele tinha aproximadamente uns 80 anos, gente. É muita saúde, né? Então, Deus não deu só anos de vida para ele, mas deu anos saudáveis. Glória a Deus. Que ele criou aqueles filhos tiveram filhos, os filhos deles tiveram filhos e ele ali, ó. E uma coisa e um detalhe, gente. Imaginem aquelas pessoas da cidade que viram o sofrimento de Jó, porque Jó teve testemunhos do que ele passou, do que ele sofreu, né? Pessoas ficaram vivas ali. Imagine as pessoas contando para toda a cidade, né? Olha, Jó falou com Deus. Gente, alguém aqui já falou com Deus pessoalmente, face a face? Jó falou com Deus, mano. Ele poderia, ali com toda orgulho, né, e honra, né? Eu sou o homem que falei com Deus. Eu tive face a face com o Senhor. Eu não murmurei. Eu fiquei firme no meio das lutas. Imaginem o testemunho de Jó no meio daquela comunidade. Quantas pessoas Jó ganhou para Deus com aquele testemunho, gente? Vocês já pensaram, já imaginaram? Já pensaram nisso? Pessoa com testemunho desse.
E é isso que Deus quer fazer na tua vida, mano. A sua luta, a sua dificuldade, o que você passa hoje, é para que amanhã, você superando e suportando, é que você vai dar esse testemunho. E aí, quando a pessoa perguntar para você, mas o que esse Deus já fez por você? Para mim poder seguir Ele. Aí você, lept. Deus já fez isso na minha vida. Deus já me deu isso. Por isso eu sigo esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. É assim que Deus faz, amado. E outra coisa que eu fiquei pensando e meditando. Em meio a tudo isso, Jó, no final, ele teve que perdoar esses 3 amigos deles, entre aspas, né? Que durante todo aquele tempo ficou ali no ouvido dele, Você está cometendo pecado, você está fazendo alguma coisa. Fala logo, confessa logo o que você fez de errado. Confessa logo o teu pecado. E Jó ali, firmão, não. Amém? E ele teve que perdoar esses amigos. E a sua esposa. Porque a palavra de Deus diz que ele não arrumou outra esposa. Quer dizer, a esposa dele é a mesma. Amém? E ela também foi duplamente abençoada. Glória a Deus. Então você vê, amados, aquilo que Deus quer fazer, que fez na vida de Jó, eu tenho certeza também que Ele vai fazer na sua vida. Hoje o Espírito Santo está aqui e Ele diz para você, aguenta firme, continue perseverando na fé. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Você vai passar por essa luta, você vai passar por essa dificuldade, mas você vai vencer em honra, glória e louvor para o Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria que nesse momento vocês fechassem os olhos, colocassem a mão sobre o seu coração. Ouçam, só para encerrar aqui. Eu vou ler aqui, não precisa ler não, só escuta, só ouve o que eu vou falar aqui. Em 1 Pedro, no verso 12, 13, diz assim, Amados, não estranhei a prova ou a provação como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Glória a Deus. O fogo, amados, esse fogo, essa luta, é para te purificar. É para que você tenha a tua fé fortalecida. Na verdade, esse fogo, ele faz parte da vida cristã. Ele é nosso amigo. Ele nos purifica e fortalece a nossa fé. É um instrumento divino para a nossa santificação e amadurecimento espiritual. Se você entende isso, sua vida espiritual com Deus dará um salto e você estará mais preparado quando vierem as lutas e as dificuldades. Amém? Repitam comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu entendi, Senhor, que essas lutas, essas dificuldades, essas aflições que eu estou passando, não são para me destruir, mas são para que eu venha me alegrar no Senhor, porque eu tenho a certeza que estou no caminho certo. Por isso eu te peço, tome a minha vida em tuas mãos, continue me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho através do teu Espírito Santo, pois eu preciso de ti, Pai, em todos os momentos. Pode me abençoar
porque eu vou perseverar até o fim. Glória a Deus. Permita que eu ore por você agora neste momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra foi anunciada para os irmãos e irmãs que estão aqui. E eu creio, meu Pai, que cada um deles é uma pepita preciosa para o Senhor. E que o Senhor tem tratado, o Senhor tem cuidado de cada um deles. Eu tenho certeza, Senhor, que depois das suas lutas, das suas dificuldades que eles possam estar passando, que o Senhor tem bênçãos sem medidas para eles, para que eles possam glorificar, andar em honra, louvor e glória na Tua presença, Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Continue nos purificando e nos santificando, Senhor. Porque todos nós queremos a coroa de glória, a coroa da vida, a nossa pedra preciosa, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e ser conosco é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo. Para terminar, você pode dizer isso mais uma vez? Rompendo em fé, minha vida se revestirá, minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Pastor, o senhor sabe que essa era o louvor que eu ia cantar, que Deus colocou no meu coração para cantar? Acredita nisso? Vamos aplaudir também forte, porque Jesus está nesse lugar, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amém. Vamos aplaudir então mais forte a Jesus, aleluia. Nós já vamos estar finalizando. Você toma posse da palavra sobre o seu coração. Quem toma posse da palavra, diga glória a Deus. Guarda aí, ó. Guarda aí na tábua do seu coração, viu? Que
a prova precede a honra. Quem aqui quer ser honrado, levanta a mão. Quem quer ser honrado na vida financeira, na vida profissional? Quem quer ser honrado aqui, diga glória a Deus. Quem quer vencer na vida? Quem quer vencer com Deus aí, diga glória a Deus. Não é só vencer naquilo que diz respeito às coisas naturais, mas quem quer vencer com Deus aqui em tudo, diga amém. Então, meu irmão, você precisa entender que as tuas vitórias, elas são frutos das provas que você passar. As vitórias que você almeja, elas estão dentro das provações que você vence. Então é impossível você querer viver uma vida de vitória e não querer ser provado, e não querer passar pela prova. Pastor, eu quero muito vitória. Então vitória, as vitórias que você deseja, obrigatoriamente vão fazer você passar pelo fogo. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo: para ter vitória, tem que passar pelo fogo. Diga assim comigo: para ter vitória, tem que ser peneirado. Amém? Então, meu irmão, pensa bem, se você quer ou não quer ter vitória, porque as vitórias que você almeja exigem de você um processo. E o processo de Deus para que as vitórias venham, obrigatoriamente vão fazer você passar por determinadas situações. Vai ter que ser refinado, como foi ministrado aqui, né? O ouro precisa ser renovado. Lá em Apocalipse diz isso: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, que em nome de Jesus você entenda que o fogo na sua vida, a peneira, a peleja, as lutas, elas fazem parte do teu processo de amadurecimento e consequentemente de vitória. Glória a Deus. Nós vamos estar dando a bênção final, mas deixa eu pedir a você, pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, eu trouxe hoje a minha oferta, e eu não poderia louvar, não poderia adorar, não poderia estar na casa do Senhor sem apresentar a Deus a minha fidelidade. Uma das características que fizeram de Jó esse homem tão vitorioso, né? É que mesmo em meio à prova, como o pastor Fabiano ministrou, né? Mesmo perdendo casa, mesmo perdendo gado, mesmo passando pela luta, Jó não deixou de adorar. Amém, amados? O diabo, ele quer calar a voz da nossa adoração. Tudo que o diabo faz, todas as situações que Deus permite que o diabo faça, é na intenção de nos provar. A intenção de Deus é nos provar, a intenção do diabo é fazer com que dentro daquela prova de Deus a gente venha murmurar, a gente venha ser reprovado. Então tudo que o diabo faz é na intenção de tentar calar a voz da tua adoração. E calar a voz da adoração não é somente mexer na nossa voz vocal, mas é a voz da atitude, é a voz dos posicionamentos. A gente fala de duas maneiras: a gente fala com a voz e a gente fala com atitudes. Amém, amados? Muitas das vezes a gente tem que, para falar, a gente precisa calar a voz da boca para falar com a voz do posicionamento. E quando você é fiel a Deus, você está falando não com os lábios, você está falando com atitudes e posicionamentos. Amém? Levanta para o céu a tua oferta, você que trouxe hoje, você que está nos acompanhando pela internet, faça a mesma coisa também. Levanta para o céu, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos, e com toda a tua fé e autoridade, você vai orar dizendo: Senhor meu Deus, diga com fé aí, vai, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu tomo posse desta palavra que eu ouvi, e assim como Jó venceu sendo fiel, eu também quero vencer através da fidelidade. Por isso, receba a minha adoração e o meu louvor em atitude. Receba e abençoa-me em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Senhor, aqui está o teu filho, aqui está a tua filha, e essa pessoa está aqui hoje não porque a vida está fácil,
Essa pessoa está aqui hoje na tua casa não porque a vida está tranquila, ou porque ela tem muita condição, ou porque tudo está bem, não. Pelo contrário, talvez o teu filho está aqui hoje e tudo está dando errado. Talvez o teu filho e a tua filha estão hoje aqui e as coisas estão muito difíceis, mas ainda assim, ao invés de murmurarem, reclamarem ou até mesmo pararem, os teus filhos estão perseverando, os teus filhos estão rompendo em fé. Porque romper em fé é ir além da possibilidade humana. Romper em fé é ir além daquilo que se espera. O inimigo espera que a gente pare diante da dificuldade, mas em Ti e na Tua palavra nós rompemos em fé. Por isso, Senhor, abençoe a vida deste dizimista, deste ofertante. Abençoe a vida desta pessoa que está agora rompendo em fé, contrariando a lógica e fazendo o seu melhor. Abre as janelas dos céus e derrama a Tua bênção recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida de cada um dos Teus filhos. É o que nós pedimos nesta noite com toda a fé e já Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Dá graças a Deus. Sai do teu lugar, deposita aqui na arca. Vem louvando, vem adorando ao Senhor. Diga isso mais uma vez, vamos lá, louve. Rompendo em fé. Você pode adorar a Ele? Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, louve. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo. Fala isso pro inferno ouvir, diga bem alto, vamos lá. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta noite. Diga glória a Deus. Coisa gostosa. Quem está indo para casa muito abençoado aí?